dia. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. O IBC-BR subiu 1,29% em setembro, em comparação com agosto, superando a média de 1% esperada pelos economistas. Ganho da reforma da Previdência fica acima do previsto e poupa 8,5 bilhões de reais. E veja também. Para a Pfizer, vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve ocorrer só no primeiro trimestre de 2021. China rompe silêncio e parabeniza Biden por vitória na corrida pela Casa Branca. Eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020 foi a mais segura da história americana, segundo o Departamento de Segurança do próprio governo dos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Após um dia de forte queda, os índices futuros americanos e as bolsas europeias começaram esta sexta-feira registrando uma leve alta. Lá fora, os investidores veem cada vez mais distante a possibilidade de uma aprovação de um novo pacote de estímulos, depois que o governo de Donald Trump decidiu abandonar as negociações e deixar para o líder da maioria republicana no Senado a tarefa de dialogar com os democratas. De acordo com a agência Bloomberg, a Casa Branca continuará em contato com o líder para acompanhar detalhes das negociações, mas só se envolverá no processo se o diálogo entre as partes for completamente retomado. Com isso, o movimento da Casa Branca diminui ainda mais as chances de que o Congresso aprove o tão esperado pacote antes de janeiro, quando o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deve tomar posse. Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 2,20% aos 102.507 pontos, acompanhando os mercados internacionais que também fecharam em baixa com a aceleração dos casos de coronavírus nos Estados Unidos. O pregão desta quinta-feira foi de alta volatilidade no dólar, que acabou fechando perto da máxima, com uma alta de 1,14%, cotado a R$ 5,47. Hoje, por aqui, a expectativa é pela fala do ministro Paulo Guedes, que ontem surpreendeu pela ênfase e a tranquilidade ao voltar a falar sobre o auxílio emergencial e a CPMF. A gente vai acompanhar o discurso do ministro para trazer mais detalhes nesta edição aqui da BMC News. Além disso, teremos hoje os nossos convidados do dia, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, Alexandre Cabral, professor IBMEC, Rafael Figueiredo, analista da Eleven, e aqui comigo hoje na bancada o analista Guga Almeida. Mas antes, vamos agora ao vivo com a Débora Oliveira, ver como que estão as bolsas operando neste momento. Bom dia, Débora! Bom dia, Paula. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando nessa manhã de sexta-feira 13, né? Olha só, Paula, apesar do aumento das restrições por causa do avanço do coronavírus, as bolsas lá de Nova York continuam operando em alta. A gente tem os futuros, Dow Jones Futuro operando em alta de 0,75% agora, S&P 500 Futuro em alta de 0,72%, Nasdaq está subindo agora 0,67%. E aí o Ibovespa está acompanhando, o Ibovespa Futuro sobe agora 0,41%. A gente tem a Europa operando mista, DAX na Alemanha sobe 0,16%, FTSE no Reino Unido está caindo 0,58%, CAC lá na França sobe 0,27% e o dólar nesse momento sobe 0,30, cotado a 5,47, Paula. Tá ótimo, Débora, muito obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando aqui pra gente. Vamos ver agora como ficaram as bolsas asiáticas. Vamos dar uma olhada como fecharam os mercados asiáticos nesta sexta-feira. Nikkei fechou em queda de 0,53%. China também fechou no patamar negativo, menos 0,86%. E Hong Kong ficou praticamente ali no 0 a 0, mas caiu ali um pouquinho, 0,05%. Vamos dar uma olhada agora então no petróleo. Vamos ver como que o petróleo está neste momento caindo. Olha só, a WTI caindo 1,39% na casa dos $40 o barril e o Brent também caindo 1,01%, pouco mais de $43 o barril.
E a reforma da Previdência completou um ano em vigor no país e poupou 8 bilhões e meio de reais. A medida trouxe mudanças importantes para a aposentadoria de trabalhadores do setor privado e servidores públicos federais. Entre as mudanças estão a fixação de idade mínima para se aposentar com 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, regras de transição para o trabalhador ativo e a média de todos os salários recebidos para o cálculo do benefício. Apesar dos sinais positivos, especialistas afirmam que ainda é cedo para traçar uma nova tendência para os gastos previdenciários e que uma nova reforma segue sendo necessária na próxima década. As novas regras acabaram adiando o sonho da aposentadoria de grande parte de brasileiros. Em setembro de 2019, o total de aposentadorias concedidas foi de 152,2 mil. Em setembro deste ano, foram 95,8 mil. Teve uma queda ali de 37%. E a Pfizer afirmou que o Brasil poderá ter a vacina disponível para a população até março do ano que vem. Segundo o presidente da Pfizer no Brasil, o imunizante ficará pronto nesta data, caso as etapas de verificação de eficácia junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária evoluam dentro da normalidade. A Pfizer afirmou que nos Estados Unidos e na Europa, a vacina deve estar acessível para a população ainda em dezembro deste ano. A Pfizer e o governo ainda estão em negociação. Nesta semana, o ministro da Saúde afirmou que analisa a compra do imunizante. Quase uma semana após o anúncio de vitória de Joe Biden, a China parabenizou o democrata pela eleição. O ministro das Relações Exteriores chinês escreveu, abre aspas, respeitamos a escolha do povo americano, enviamos nossas felicitações a Biden e a Kamala Harris, fecha aspas. Na última segunda-feira, a China havia informado que o resultado das eleições presidenciais americanas seria determinado de acordo com as leis de procedimento dos Estados Unidos. A maioria dos líderes mundiais parabenizaram Biden e Kamala Harris ainda no sábado, dia 7, quando a vitória democrata foi projetada pelos veículos de comunicação americanos. E vamos agora para a nossa redação, ver como que está a agenda econômica de hoje com a Nanda Vasconcelos, que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Nanda. O que a gente tem para hoje? Olá, bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã. Hoje o Paulo Guedes, o ministro da Economia, vai participar de uma palestra online às 10h30 da manhã, no Encontro Nacional de Comércio Exterior. A gente vai acompanhar tudo que ele falar e voltamos a qualquer momento também com informações, com as falas do Guedes. Também saiu, como você disse agora há pouco, Paula, o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, do Banco Central. A alta foi de 1,29%, superando a expectativa dos economistas em setembro. Hoje também sai, no final do dia, os resultados da Cogna e também da Ser Educacional. O resultado da Cosan vai sair só depois do fechamento da Bolsa. A gente está de olho aí no que o Paulo Guedes for falar, a gente vai ficar acompanhando, você volta atualizando aqui pra gente, viu, Ananda? Porque ontem ele falou bastante ali, a gente viu bastante repercussão, vamos aguardar hoje o discurso do Guedes. Ô, Ananda, o que você separou de destaque hoje das manchetes, das capas dos jornais que mais te chamaram a atenção? Paula, das manchetes nacionais, a gente tem um destaque do Valor Econômico, que diz que a continuidade marca a eleição em grandes capitais. A reportagem cita que nas grandes capitais, a maioria dos prefeitos que tentaram a reeleição estão em primeiro ou em segundo lugar nas pesquisas. Já a Folha de São Paulo mostra que a avaliação de Bolsonaro no Rio e em São Paulo piorou e que a rejeição ao presidente perto da eleição chega a 50% na capital paulista, segundo o Datafolha. Já o estado de São Paulo mostra que o que você acabou de noticiar agora há pouco na BMC News, sobre o aniversário de 1 ano da reforma da Previdência, que poupou 8,5 bilhões de reais. A gente também tem uma capa internacional. O Financial Times disse que chefes de grandes bancos centrais estão otimistas com a vacina que vai ajudar a acelerar a economia global. Paula. Tá ótimo, Ananda, obrigada. Volte a qualquer momento atualizando as informações aqui pra gente. A gente segue por aqui. A eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020 foi a mais segura da história americana, de acordo com um comunicado oficial
divulgado nesta quinta-feira por altos funcionários da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura. O órgão é ligado ao Departamento de Segurança Interna, que integra o próprio governo dos Estados Unidos. O comunicado contradiz as alegações do atual presidente Donald Trump. O candidato republicano não aceita derrota na tentativa da reeleição e insiste que houve fraude no país. O democrata Joe Biden foi o declarado vencedor na disputa, segundo projeções de institutos que trabalham nas eleições americanas há décadas. Embora aliados de Trump também insistam em não reconhecer a vitória de Biden, alguns políticos republicanos admitem que o presidente eleito deve ter acesso a documentos de segurança nacional já com uma transição em vista. As autoridades do governo precisam permitir o início da transferência de dados, mas Trump ainda não deu sinal. A esperança do republicano é que alguns dos vários processos contra o sistema eleitoral nos Estados Unidos reverta o resultado que deu vitória a Biden. Bom, e nós vamos debater tudo isso com os nossos convidados. Hoje teremos por aqui William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, Alexandre Cabral, professor do IBMEC, Rafael Figueiredo, analista da Eleven, e hoje do meu lado ele, aqui nessa sexta-feira comigo, Guga Almeida. Bom dia, Guga. Bom dia, Paula. Sexta-feira 13, hein? Pois é. Será que hoje o clima vai ficar meio tenso aí? Você é supersticioso? Não, Nem em relação a eu isso, também não. Em relação a isso, não. aí? Talvez o mercado seja, né? Porque ontem nós tivemos uma queda considerável. Foi uma queda considerável, né? Acompanhou o mercado lá fora. Qual que você acha que deve ser o tom hoje do mercado? Bom, a gente vinha de uma alta bem expressiva nessa semana de contagem dos votos eleitorais lá nos Estados Unidos. A gente teve uma notícia positiva, que foi essa questão sobre a vacina, que saiu na segunda-feira, e isso trouxe um estímulo para os mercados, né? Então o mercado, se a gente for olhar o Ibovespa, nosso Ibovespa aqui, nosso índice na Bolsa Brasileira, ainda está em alta nessa semana. Então é que no relativo, a gente tem aquela sensação do tipo, opa, um dia muito ruim, né? Será que as coisas vão ficar piores? E aí começa a se procurar motivos, né? Inclusive o sexta-feira 13. Mas é que a gente ainda teve essa queda, mas mantivemos acima dos 100 mil pontos, né? Sim, a gente estava tentando manter ali acima dos 100 mil pontos desde a semana passada. Você estava comentando, na semana passada a gente teve uma alta mais expressiva, né? Foram quase 7% durante a semana do Ibovespa na semana passada. Sim, foi uma alta bem direcional, né? E dentro de um ambiente de expectativa e de decisões. Então o mercado acabou, se a gente parar para analisar, o mercado acabou entendendo que de fato poderia fazer de alocação, o seu reposicionamento. Tanto que essa semana alguns analistas comentaram, grande parte do mercado comentou sobre a rotação dos setores. Então, no momento que tu consegue entender e tangibilizar quais serão os próximos passos, no momento que tu sabe que Biden será o novo presidente dos Estados Unidos, no momento que tu consegue, de certa forma, uma empresa farmacêutica, como Pfizer, falar sobre a vacina. Então, começa a ter mais certezas ou diminuir as incertezas. E o mercado gosta disso. Obviamente que existe um movimento de fluxo que faz com que o preço ele mude de patamar muito rápido. E cada vez vai ser mais rápido, porque a informação cada vez está mais disponível na mão de todos os participantes. Então a gente viu esse movimento e ontem eu posso dizer que foi um movimento de correção. Nós tínhamos chego nos patamares de preço das máximas do período pós a queda, que eu ainda não consegui dar um nome para essa queda que nós tivemos esse ano, se foi um crash, se foi um colapso, se foi uma... Eu não consigo dar um nome para isso. Se foi uma crise, porque foi um movimento rápido de queda e de recuperação também muito rápido para a Bolsa. Mas nós chegamos novamente nos patamares que a gente estava tendo de máxima pós esse período. Na segunda-feira a gente viu uma reação muito forte do mercado com a notícia desta, a gente estava falando aí da Pfizer, você acabou de citar, dessa notícia de mais de 90% de eficácia. O mercado reagiu bem, a gente viu bolsas lá fora subindo em patamares bem expressivos, né? Então você acha que realmente a gente começou com uma semana bem otimista ali, com muitas notícias boas. Ontem veio com essa queda, mas isso na verdade acaba sendo uma correção mesmo, mais natural que seria do mercado. Se a gente der um passo para trás ainda, o mercado estava muito pessimista em relação às eleições. Então, tudo acaba sendo
uma reação, não vou nem dizer nem que foi uma ação do mercado, mas uma reação do mercado. Imagina se tu estivesse pessimista e extremamente seguro, né, e criando proteções e tal. Tu tem um movimento otimista do mercado durante a semana passada e sai uma notícia muito positiva na segunda-feira. Então, isso, querendo ou não, obriga com que muitos participantes tenham que se desfazer das suas posições de proteção. E uma posição de proteção tu ganha na queda. Então, tu desfazer essa posição, tu tem que trazer um fluxo de compra. Então, tudo isso também estimulou o movimento mais intenso, mais intenso do mercado ali no início da nossa semana. Bom, gente, só para avisar, em primeiro lugar, obrigada pela audiência de todos vocês que estão aqui na BMC News. E como sempre, o Guga ele vai fazer a análise aqui de 3 empresas. Então, a gente já deixou ali algumas opções para vocês votarem. Tá lá no Telegram aqui da BMC News. Corre lá ao longo dessa nossa programação, vai votando que no finalzinho aqui do programa, próximo ali das 11h30, mais ou menos, o Guga já vai começar a fazer a análise desses papéis. Estão lá a nossa enquete, então corre lá, deixa a sua opinião aqui pra gente. E primeiro também, muito obrigada pela audiência, vai seguindo aqui, acompanhando a gente. Guga, a gente estava falando um pouquinho de Bovespa, eu queria falar um pouquinho de dólar, então qual que é o panorama que você faz do dólar nessa semana pra gente? O dólar é engraçado, porque toda vez que perguntam sobre dólar, para qualquer pessoa, a gente fala, o comentário poxa, a chance de errar é muito grande. Eu tinha uma expectativa de que nós não iríamos passar da região dos 5,80, 5,85 do dólar. Achava aquele nível ali bem perigoso e bem tenso, né, se isso viesse a acontecer. Acabou que nós sofremos uma correção na semana passada, assim como as bolsas elas subiram, né, a gente teve aí a diminuição do dólar frente às moedas como um todo. E a minha expectativa é que a gente não passe desses 5,80 e também não perca essa região dos 5,30, 5,20. Então ele vai ficar nesse range de 10% que vai ser motivado em função do fluxo, né? Se vier fluxo de dinheiro estrangeiro, a gente vai ver o dólar se desvalorizar, mas não demais, porque a gente não tem aqui estrutura né, de economia para poder manter esse dólar mais desvalorizado e o real mais valorizado. Então eu imagino, né, a minha sensação é que a gente fique aí entre os 5,30 e se as coisas começarem a ficar tensas, a gente volta, né, a patamares ali acima dos 5,50, 5,60, nos aproximando da região de 5,80. Então tem que ficar bem atento. Vamos acompanhar. Hoje tem fala do ministro aí, daqui a pouco a gente vai repercutir bastante isso.